Quanto custa comprar e vender ações? Quais são esses custos? O primeiro deles é a corretagem. Essa é uma taxa cobrada pelas corretoras e bancos por cada ordem de compra ou de venda que nós investidores enviamos, mas que só será cobrada quando essa ordem for exercida. Outro custo que pode existir, mas que hoje em dia está caindo em desuso, é a taxa de custódia. Ela é cobrada pelas corretoras e bancos como uma espécie de tarifa de manutenção de conta. Existem ainda os emolumentos, que são as taxas cobradas pela própria Bolsa de Valores. Para operações que não sejam day trade, a taxa é de 0,030% do valor total da operação, seja ela de compra ou de venda. Para as operações day trade, existe uma tabela de valores conforme o volume financeiro transacionado. Vamos falar agora de um assunto que eu tenho certeza que muitos de vocês não gostam, mas que é necessário. Eu estou falando de tributação, estou falando de imposto de renda. E lembrem-se, só paga quem ganha dinheiro com ações. Portanto, imposto não é tão ruim assim, não é verdade? Em outros vídeos aqui do canal, eu vou falar das principais técnicas ou formas de analisar as ações que os investidores utilizam na hora de decidir qual ação comprar ou vender. E já adianto que elas são utilizadas de acordo com a estratégia e com o perfil de cada investidor. Dependendo da estratégia adotada, o investidor pode comprar uma ação e vender depois de anos. Ou, considerando uma estratégia completamente diferente, o investidor pode comprar e vender ações várias vezes num só dia. E adivinha? Isso vai definir a forma como os lucros com essas operações serão tributados. Dando nome aos bois, quando o investidor compra uma ação para vender depois de meses ou anos, nós no mercado chamamos essa estratégia de buy and hold, que traduzindo para o português significa comprar e segurar. Essa estratégia é aplicada pelos investidores que seguem as teorias da escola de análise de ações, conhecida como análise fundamentalista. Eu vou falar dela em outros vídeos aqui do canal. Se o investidor compra uma ação para vender depois de algumas semanas ou mesmo no dia seguinte, nós chamamos essa estratégia de swing trade. Eu não conheço uma tradução razoável para ela. Essa estratégia é aplicada pelos investidores que seguem as teorias da escola de análise de ações, conhecida como análise técnica. Eu também vou falar dela em outros vídeos aqui do canal. E finalmente, se o investidor compra e vende uma ação dentro do mesmo dia, ou faz essa operação mais de uma vez dentro do mesmo dia, nós chamamos essa estratégia de day trade, que pode ser traduzida como negociação no dia. Essa estratégia também é aplicada pelos investidores que seguem as teorias da escola de análise técnica. Agora sim, depois de apresentar para vocês as principais estratégias de investimento em ações, eu posso falar da tributação sobre as operações com ações. A tributação de operações buy and hold e swing trade segue as mesmas regras. Essas operações são tributadas em 15% de imposto de renda, sobre o lucro obtido após descontar os custos operacionais que eu já abordei. Mas se o valor somado de todas as vendas que você fez no mês for de até R$20 mil, você terá isenção do imposto de renda. E atenção, não confunda com as compras também. Aqui vocês têm que somar apenas as vendas de ações feitas dentro de um mesmo mês. Por exemplo, se você comprou R$1 milhão no mês, isso não importa, não faz a menor diferença. Agora, se você vendeu mais de R$20 mil no mês, o imposto deve ser calculado dentro do mês da operação e deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte. Vou dar um exemplo. Imagina que você tenha vendido ações no valor de R$20.001 no dia 1º de fevereiro de um ano qualquer. Se você comprou essas ações por menos do que isso, significa que você teve lucro, certo?
Portanto, você terá que calcular o imposto e pagá-lo até o último dia útil do mês de março. Isso quer dizer que você terá praticamente 2 meses para pagar o imposto de renda. E para recolher esse imposto, você terá que fazer uma DARF com o código 6015. Toda vez que você fizer uma venda, a corretora vai recolher 0,005% sobre o valor total dessa venda e vai repassar esse valor para a Receita Federal, como forma de antecipação do imposto de renda. Nós, no mercado, chamamos esse adiantamento de dedo duro, porque ele indica para a Receita Federal que você fez uma operação no mercado de ações. E como esse valor já foi recolhido, você pode descontar ele na hora de calcular o imposto da sua operação de venda. Por fim, as operações no mercado de ações são isentas da cobrança de IOF. Já a tributação das operações day trade segue as seguintes regras. São tributadas em 20% de imposto de renda sobre o lucro obtido, após descontar os custos operacionais que eu já abordei. Mas para essas operações, não tem aquela regra de isenção de imposto para vendas dentro do mês com valor total de até R$20 mil. Portanto, toda operação que der lucro terá que pagar imposto de renda. O imposto deve ser calculado dentro do mês da operação e deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte. Igualzinho que é feito para as outras operações que eu acabei de explicar, a de Buy and Hold e Swing Trade. Essas operações também têm o seu dedo duro, mas nesse caso é recolhido na corretora 1% sobre o lucro da operação, já que a compra e a venda são feitas no mesmo dia. Aqui você também pode descontar esse valor na hora de calcular o imposto da sua operação de day trade. E como no caso anterior, também não tem cobrança de IOF. Eu vou falar agora sobre a tributação sobre bonificação, que é a distribuição de novas ações para os acionistas. Nesse caso, ocorre um aumento de capital social da empresa, porque o lucro está sendo convertido em mais ações dela. Quando os acionistas recebem essas ações a mais, essa bonificação está isenta de imposto de renda. O valor da bonificação deve ser informado na sua declaração do imposto de renda, lá na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis. Existe uma situação que o recebimento de bonificação terá cobrança do imposto de renda, mas esse não é o caso do investidor que já possuía ações na empresa, portanto não é o nosso caso. Para encerrar o assunto tributação, vamos falar de uma regra da Receita que permite compensação de perdas nas operações. Perdas nas operações são os prejuízos que às vezes nós temos quando vendemos algum ativo no mercado de renda variável, como as ações, as opções, o mercado futuro. Não se preocupe, esses dois últimos tipos de investimentos serão abordados em outros vídeos aqui do canal. Bom, esses prejuízos não são incomuns. Na verdade, dependendo do seu perfil de investidor e, portanto, das operações que você costuma fazer, acaba sendo comum você vender alguns ativos mais barato do que você comprou. A regra de compensação de perdas da Receita Federal é a seguinte: você pode compensar as eventuais perdas que tiver somente entre operações do mesmo tipo. Isso significa que você pode compensar perdas entre operações de swing trade ou buy and hold com operações de swing trade ou buy and hold, mesmo que seja entre ações, opções ou mercado futuro. E você só pode compensar as perdas em operações do tipo day trade com outras do tipo day trade, mesmo que sejam entre ações, opções ou mercado futuro. Até o próximo vídeo.